Olá! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Senta que lá vem História, projeto de extensão do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Sou Priscila Gontijo Leite, professora de História Antiga da UFPB, e em conjunto com os discentes Ana Carolina Simões e Silva, José Miguel Ferrari e Lívia Maria Meirelles de Oliveira, contaremos a história de Mènecles, um homem comum que viveu na Grécia do século IV a.C. Para contar a sua história, utilizaremos como fonte principal o discurso do orador Iseu, denominado Sobre os Bens de Mènecles. Contaremos sua vida no formato de storytelling, que nada mais é do que contar uma boa história. Através de Mènecles, vamos conhecer um pouco do cotidiano de Atenas, da prática jurídica da cidade, da retórica ática e das relações familiares na Grécia Antiga. Aproveitem essa viagem pelo fascinante mundo antigo no episódio de hoje de Senta que lá vem História. No episódio anterior, o marido tinha a obrigação de devolver apenas o dote, e no discurso, este dote corresponde a 20 minas. Entretanto, não está claro se as joias e vestes faziam parte do dote ou se eram pertences pessoais da esposa. Nesse caso, Mènecles não tinha a obrigação de devolvê-las. Apresentamos um panorama das finanças de Mènecles e das desavenças com seu irmão, que alegava que o adotado não tinha nenhum direito aos bens de Mènecles. No episódio de hoje, vamos aprofundar em um dos principais argumentos de Iseu para legitimar a adoção: o dever do adotado em cuidar dos ritos funerários. Iseu, do início ao fim do discurso, utiliza-se de argumentos religiosos para convencer o júri da legalidade da adoção. No primeiro parágrafo, o orador destaca que o processo do irmão de Mènecles é descabido, não sentindo vergonha nem perante aos deuses, nem diante dos cidadãos da cidade. Esse parágrafo já nos indica que a religião terá um papel importante na estratégia persuasiva do orador, como podemos perceber no trecho a seguir. Além disso, quando meu tio, não deliberando corretamente como eu afirmo, tenta de todo jeito estabelecer que seu irmão morreu sem filhos, não se envergonhando nem dos deuses familiares, nem de nenhum de vós. Para mim, é extremamente necessário defender o pai que me adotou e a mim mesmo. Iseu sobre a herança de Mènecles, parágrafo 1. Antes de falarmos sobre a religião grega, devemos chamar a atenção para um ponto deste parágrafo. O adversário, o irmão de Mènecles, é chamado de tio, o que claramente nota-se a intenção de Iseu em reafirmar os laços afetivos entre o adotado e Mènecles. O adotado, assim, já faz parte da família. Contudo, também não podemos deixar de notar a ironia de Iseu, pois em Atenas não era visto com bons olhos aqueles que brigavam com a própria família, especialmente motivado por questões financeiras. O irmão de Mènecles é chamado de tio em outros momentos do discurso, a exemplo do parágrafo 24 e 35, o que reforça o tom de ironia utilizado pelo orador. Além disso, um dos aspectos mais conhecidos da religião grega é o politeísmo, ou seja, os muitos deuses e variadas deusas que conhecemos através das narrativas míticas e que até hoje nos encantam. Sobre esses fatores religiosos, nossa professora Priscila Gontijo irá falar um pouco mais. Para o especialista em religião grega, Walter Burkert, politeísmo se dá quando várias divindades são adoradas no mesmo local e ao mesmo tempo por uma comunidade. Além das divindades, a religião grega era povoado de daimons, heróis e fantasmas. Os daimons são formas misteriosas de poder divino que podem atuar na vida dos homens de forma benéfica ou maléfica, e não há um culto específico para eles. Por sua vez, os heróis são personagens de um passado distante, que devido à sua glória são cultuados. O culto aos heróis tem um caráter territorial e cívico, e as cerimônias normalmente aconteciam em seus túmulos, que muitas vezes estavam localizados na ágora da cidade. Já os fantasmas eram aparições dos espíritos dos mortos que poderiam influenciar negativamente a vida dos homens.
Para evitar a influência de espíritos irritados, era necessário realizar os ritos aos mortos, o que acontecia regularmente. Esses ritos envolviam oferta de comida e bebida aos mortos e eram depositados em suas tumbas, bem como também ofertas de flores e guirlandas. Burket propõe estudar a religião grega a partir do mito e do rito. O mito é uma narrativa tradicional que dá um significado para aspectos importantes da vida, seja relacionado ao mundo natural ou social. Já o rito é uma atividade cotidiana realizada em benefício da coletividade. Pode ser a família, o demo, a fratria, a confraria ou mesmo toda a cidade. Assim, é um dever do cidadão participar dos ritos. O que motivava os gregos a realizarem os ritos era o respeito aos costumes ancestrais, que são indicados pelas palavras nomos e asébia. Assim, a justificativa para o rito está na tradição, que era passada de geração em geração e impunha um modelo de comportamento baseado em um dever fazer, ou seja, aquilo que deve ser feito. Isso era fundamental para estimular um modelo de bom cidadão. Portanto, o bom cidadão deveria cuidar dos rituais religiosos, dos mais simples aos mais complexos, assegurando uma boa relação com a esfera divina. Além dos grandes festejos organizados pela cidade, como por exemplo as grandes dionisíacas em homenagem a Dionísio, onde ocorriam as competições de tragédias e comédias, no interior da família também se perpetuava uma rica vida religiosa. Uma das dimensões mais arcaicas da vida religiosa grega se dava no aspecto familiar e agrário. Nas casas se concentrava o culto à Héstia, o fogo, que assegurava a estabilidade da vida do oikos. Além disso, celebrava-se rituais importantes nos nascimentos, casamentos e falecimentos. Esses eventos marcavam a modificação do oikos pela entrada ou saída de alguém, assegurando a organização e a coesão. Nesse sentido, os ritos fúnebres do patriarca do oikos se destacavam, uma vez que asseguravam e honravam a memória do morto e a continuidade do nome da família. Além disso, esses eventos também marcavam a apresentação do novo senhor da casa, o Kyrios, e reafirmavam seu compromisso para com a família. Portanto, era imprescindível a manutenção dos túmulos familiares e dos rituais periódicos em honra aos mortos. Nesses rituais, os homens e as mulheres da família tinham um papel importante, já que parte dos ritos eram de inteira responsabilidade das mulheres da família. O dever do sepultamento também está relacionado com a preocupação de ser lembrado após a morte, pois o total esquecimento era o que de mais terrível poderia acontecer a um grego. Homero, na Odisseia, um dos registros mais antigos da língua grega, já atesta essa preocupação. Quando Odisseu vai ao Hades, ele encontra o fantasma de seu companheiro Eupenor, que morreu na ilha de Circe depois de uma festa oferecida pela feiticeira. Ele, embriagado, caiu de um penhasco e seu corpo permanece insepulto. Nesse momento, ele roga a Odisseu que lhe faça uma sepultura, argumentando que caso não o fizesse, poderia atrair a fúria divina, bem como a possibilidade de no futuro seu espírito o ficar perturbando. Agora suplico-te por aqueles que deixamos para trás, que já não estão conosco, pela tua esposa e pelo teu pai, que te criou, e por Telêmaco, que deixaste só no teu palácio. Pois sei que ao saíres daqui, da mansão do Hades, aportarás na ilha de Eia na tua nau bem construída. Aí, Senhor, te peço que lembres de mim. Não me deixes sem ser chorado e sepultado, quando regressares para casa, para que não me torne contra ti uma maldição dos deuses. Queima-me com a armadura que me resta, e eleva-me um túmulo junto ao mar cinzento, para que saibam os vindouros deste homem infeliz. Faz isto por mim, e fixa sobre o túmulo o remo, com que em vida remei junto dos meus companheiros. Homero, Odisseia, canto 11, versos 66 a 78. Pela fala de Eupenor,
percebe-se que a realização dos ritos fúnebres não é apenas uma obediência aos ditames divinos, mas também uma necessidade dos homens de terem um local para serem lembrados por aqueles que lhes são mais caros. A sepultura é uma garantia física de que a pessoa estará presente na memória dos vivos. O dever do sepultamento era da família, ou de um dos companheiros de armas quando o cidadão estivesse afastado da cidade em campanhas militares. Esse ponto era tão importante para a vida cívica e social que as cidades possuíam leis que regulavam esses cultos. Isso constitui um importante exemplo de como a cidade toma para si a responsabilidade na manutenção dos ritos tradicionais e pode interferir nas escolhas realizadas no interior da família. Em Atenas, a legislação sobre os sepultamentos remonta ao legislador Solon. A lei determinava que o cortejo para o funeral poderia acontecer até o nascer do sol do terceiro dia, a seguir à exposição do corpo. O corpo era colocado em uma carroça, e fazia-se uma procissão com os homens à frente, seguido pelas mulheres. Nenhuma mulher que não fosse integrante da família poderia participar, exceto as com mais de 60 anos. Além disso, o sacrifício de bois era proibido e havia restrições para certos tipos de roupas, comidas e bebidas durante o funeral. Após a morte, a família deveria realizar sacrifícios comemorativos aos defuntos no terceiro, 9º e 30º dia depois do falecimento. No 30º dia, era realizada uma refeição em conjunto, que simbolizava o fim do luto. Além disso, uma vez por ano, novos ritos eram realizados na sepultura para honrar o morto. Com isso, evita-se o risco do monumento desaparecer e com ele todo o nome da família cair no esquecimento. Iseu apresenta através de testemunhos que seu cliente, além de ter feito a lápide, realizou todos os ritos preconizados pela tradição e pela lei, como podemos conferir a seguir. Eu, o adotado, cuidava de Mênecles em vida. Eu e minha esposa, que era filha de Filônides aqui presente, e até coloquei o nome de Mênecles em meu filho, para que sua família não ficasse sem seu nome. E depois que ele morreu, dignamente honrei a ele e a mim mesmo. Fixei uma bela lápide e fiz no terceiro e no 9º dia todos os outros ritos sobre o sepulcro, de modo tão belo que todos os cidadãos do Demo me elogiaram. Mas esse parente, reprovando-lhe o fato de que ele adotou um filho, expoliou a terra que lhe foi deixada em vida, e deseja ainda deixar o morto sem filhos e sem nome. Ele é esse tipo de pessoa. E como eu o enterrei e no terceiro e 9º dia fiz os ritos sobre o sepulcro, será lido para vós os testemunhos dos que viram isso. Iseu sobre a herança de Mênecles, parágrafos 36 e 37. Portanto, o adotado assumiu a primeira responsabilidade de um novo Quírios, ou seja, honrar seu predecessor. Uma preocupação que o próprio Mênecles tinha em vida e foi uma das principais motivações para realizar a adoção quando estava vivo e não em testamento. Será que Mênecles tinha medo que seu irmão não o sepultasse por causa das desavenças? Em caso afirmativo, por quais razões Iseu não explorou esse aspecto? Seria Mênecles, então, tão distante do irmão como Iseu tenta apresentar para o júri? Afinal, ele nutre uma grande preocupação com relação ao irmão, não querendo privá-lo de herdeiros. Passado um tempo depois disso, Mênecles começou a se preocupar não mais com a possibilidade de ficar sem filhos, mas com quem em vida cuidaria dele na velhice, e depois da morte, o honraria e lhe faria os ritos fúnebres. Nisso, percebeu que seu irmão tinha um único filho, de modo que lhe parecia vergonhoso pedir a ele para dar o menino para adoção, deixando-o sem filhos homens. Iseu sobre a herança de Mênecles, parágrafo 10. Sendo assim, um dos deveres mais importantes do Quírios era a manutenção dos cultos aos ancestrais e das divindades protetoras da família. Destacar que o adotado se preocupa com esses deveres indicava ao júri que ele não estaria apenas interessado em uma apropriação dos bens, mas sim no cuidado da continuidade do oikos que o recebeu. Iseu sabia disso e utiliza esse argumento religioso em vários de seus discursos, inclusive na obra sobre os bens de Mênecles, que estamos retratando ao longo desses episódios. Isso explica porque no Exórdio, parte final do discurso, Iseu chama a atenção justamente para isso, reforçando que será o adotado,
e não o irmão que irá realizar os ritos anuais. Então, se de um lado o irmão está preocupado em apropriar-se de todos os bens de Menecles, por outro lado o adotado quer apenas continuar com o nome, e claro, também ter todos os benefícios que a posse desse nome garante, ou seja, a administração dos bens. Meu adversário deseja agora da herança me privar, a herança de meu pai, seja da menor, seja da maior parte, além de também querer deixar o falecido sem filhos e sem nome, não para que ninguém o honre com ritos ancestrais, nem lhe ofereça sacrifícios a cada ano, mas para tomar dele suas honras, algo que já tinha previsto Menecles, quando era dono de seus próprios bens. Assim, para que ele alcançasse tudo isso, adotou um filho para si. Portanto, cidadãos, mesmo convencido por meus adversários, não me priveis de meu nome, a única coisa que ainda me restará da herança, e não determineis como inválida a adoção. Porém, já que este processo chegou até vós, e vos tornastes os senhores dele, socorrei tanto a nós quanto a quem está no Hades. Não tolerai, suplico-vos perante deuses e daimones, que Menecles seja ultrajado por meus adversários, mas votai conforme o justo e os juramentos de acordo com as leis, recordando-se da lei, do juramento ora prestado por vós e do que foi dito aqui sobre o processo. Iseu, sobre a herança de Menecles, parágrafos 46 e 47. No próximo episódio, o último desta temporada, apresentaremos nossas conclusões sobre essa querela jurídica e como se dá a construção do ethos dos envolvidos. Seria o irmão de Menecles tão ganancioso assim? O adotado estaria totalmente desinteressado nas riquezas de Menecles? Por que Menecles se afastou tanto da família? Não perca o próximo episódio do podcast Senta que lá vem história. Para a elaboração desse episódio, foram utilizadas as seguintes fontes e estudos. A obra Sobre os Bens de Menecles, de autoria de Iseu e com tradução inédita do grupo Rétor, Odisseia, livro clássico de autoria de Homero, e A Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, de autoria de Walter Burkert. Também foram utilizados os artigos Querelas Familiares no Tribunal, o uso do culto aos mortos nas disputas jurídicas do discurso de Iseu, com autoria de Priscila Gontijo Leite. Utilizamos também o capítulo A Religião Grega na Época Arcaica e Clássica, de autoria de Francis Vian. Até o próximo episódio.